Olá, o que vem à sua cabeça quando o assunto é maioridade penal? Você sabe o que é? Como funciona no Brasil e no mundo? Qual a sua opinião sobre isso? A questão da maioridade penal está em discussão. E nós vamos agora conversar com os nossos convidados, apresentar inicialmente os nossos convidados. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Carlos Ribeiro, que é advogado, e ele é favorável à redução da maioridade penal. Em alguns casos, ele vai explicar detalhadamente quais são. Também estamos recebendo o Tiago Hanning, que é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e representante do movimento Amanhecer contra a Corrupção. E também o Dr. Henrique Jacome, que é juiz auxiliar da Infância e da Juventude da comarca da capital. Queria agradecer a todos pela presença, começando com o Tiago. Gostaria que você dissesse, Tiago, qual é a sua posição e por que a respeito da redução da maioridade penal. Bom, inicialmente gostaria de agradecer pelo convite e eu me posiciono de forma contrária à redução, a essa proposta, devido a um primeiro motivo, a uma primeira razão. A redução ela não vai reduzir a violência na nossa sociedade. Então, essa tentativa de redução é uma tentativa de trabalhar com uma resposta que não vai trazer benefícios a longo prazo para o nosso país. E com base em outros fatores, com base em questões em que o nosso Estado brasileiro ele não se compromete com políticas públicas de educação. Nosso país ele não tem comprometimento com políticas efetivas de afirmação para adolescentes e crianças. Então, com base nessa ausência de garantismo, toda essa falta de estrutura escolar, ela deságua nessa questão da criminalidade e da violência. Doutor Carlos, o senhor é favorável à aplicação em alguns casos. Em que casos seriam esses e por que o senhor é favorável? Perfeito. Genericamente, a redução penal, como se pretende, ela não vai sanar a criminalidade. Vai criar um problema, um caos, uma tsunami dentro do judiciário. Então, eu sou favorável desde que aquele menor, no caso o adolescente, ele expresse a vontade de votar e essa questão dele tirar o título de eleitor, ele teria que ter uma legislação que o pai e a mãe autorizasse e a partir dali ele estaria chancelando a vontade dele de se tornar um homem responsável para que fosse contribuir com a sociedade. Porque eu fui emancipado com 17 anos. Tive filhos, tenho 4 netos, então eu sou favorável em parte. É esse o meu ponto. Mas o senhor poderia ilustrar em que casos poderia ser responsabilizado, aliás, poderia haver a redução da maioridade penal? Por exemplo, nos crimes hediondos, os crimes de pequena monta, o judiciário já vem aplicando a questão de reparar o dano com cesta básica, por exemplo, um celular, qualquer objeto que furte na rua, aí os pais, a justiça está vendo uma metodologia, creio eu, que é pela assistente social, ver quanto aquela família pode pagar daquele prejuízo que o filho causou, e esse filho vai ter consciência de que se ele continuar cometendo crime, a família dele vai ficar pobre. Então eu creio que ele não vai querer o mal do pai e da mãe dele. Aí nesse caso aí, eu sou totalmente favorável. Vamos para os casos hediondos. Ele vai praticar um homicídio, que é um crime grave. E o mal que temos no Código é o sequestro mediante extorsão seguida de morte, que é juiz singular e é uma pena grande, vai até 30, homicídio até 20, e com agravantes. Pois bem, só que eu sou favorável na questão da dosagem da pena, porque ele pode ter errado 1 quilo, eu não posso aplicar 1 tonelada na pena. Então teria uma pena diferenciada. Diferenciada, do maior de idade. Certo.
Doutor Henrique, qual é a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal? Olá, Cláudia, olá, nossos demais convidados. Agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto de tão importância, né? Principalmente numa sociedade que vive uma crise de segurança pública. E eu, inclusive, acho que o tema deveria voltar, passou muito tempo sendo discutido, está um pouco apagado, a gente continua vivendo um momento de insegurança. Né? Nós discutimos muito, mais ou menos em meados do ano passado, quando o assunto estava em pauta na Câmara dos Deputados. Parece que essas questões políticas, essa crise toda deu uma abafada, mas o assunto é de extrema importância, é preciso ser enfrentado como deve ser, né? É preciso que se afaste alguns, por exemplo, alguns preconceitos, né, que até são veiculados na mídia, de que, como bem falou Tiago, de que vai resolver, é a melhor saída, e assim, isso por si só, uma medida dessa natureza por si só, também não vejo como resolver o problema de insegurança. E falo também, Cláudia, da realidade das nossas unidades, do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ainda hoje, até hoje, não foi implementado como deveria ser. O sistema socioeducativo e toda a rede de proteção à criança e adolescente, ela não funciona como deveria funcionar. Daí porque nós temos os atos infracionais sendo praticados, que ato infracional, que todos saibam, é o crime praticado por um adolescente, por uma pessoa em desenvolvimento entre 12 e 18 anos, né? E a forma também de ressocialização, de tratar, de socioeducar essa pessoa em formação para que ela, depois de aplicada uma medida, não volte a delinquir, não volte não reitere na prática de infrações. É um assunto muito importante, precisa ser debatido com a importância que ele tem, e é de suma importância para que a gente possa, de fato, resolver o problema da insegurança no campo, pelo menos, dos adolescentes. Mas e o seu posicionamento, pessoal? Eu sou contra a redução, né, na modalidade que ela da forma que o projeto é apresentado. Sou até a favor de se reformular, por exemplo, a duração das medidas socioeducativas em determinados crimes, como no caso dos crimes hediondos e crimes assim que possam ser praticados com violência ou grave ameaça, que choquem mais, que sejam muito mais graves. Eu volto com o Tiago. Na sua primeira fala, você disse, Tiago, que o Estado, em outras palavras, o Estado falta na formação desse jovem, que depois ele volta apenas para cobrar. Mas sem a redução da maioridade penal, não haveria também um salvo-conduto para que ele pudesse cometer crimes indiscriminadamente? Então, o que acontece hoje é que nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que já prevê uma série de medidas socioeducativas para quem comete infrações a partir dos 12 anos. Então, muitas vezes a mídia veicula e passa uma mensagem de que o adolescente, quando ele comete uma determinada conduta, ele fica sem essa aplicação. O que é um mito, porque, na verdade, ele terá uma aplicação de uma medida, só que em uma determinada instituição que tem um compromisso mais sério com a ressocialização e a educação desse adolescente. E aí eu trago um dado do Fórum Nacional de Segurança Pública, que é um órgão que organiza os dados a respeito da violência no Brasil. E nós tivemos uma pesquisa recente que cerca de 70% dos adultos que saem do sistema penitenciário hoje no nosso país voltam a cometer crime, quando saem do presídio. Já os adolescentes, quando cometem infrações e saem desses institutos, apenas 23% voltam a delinquir. Então nós temos essa diferença. Por quê? Porque nesses institutos nós temos um compromisso sério com a educação, com a arte, cultura, e uma maior probabilidade desse adolescente sair dessa zona de confronto da violência. Bom, nós vamos tratar, acho que tem tudo a ver com essa sua abordagem, a diferenciação entre a maioridade penal e a responsabilidade penal. É esse tema que nós vamos tratar dentro de instantes.